Olá, bom dia. Passando aqui para deixar mais uma palavra para o seu coração, ok? Tá em Gênesis 2:21, que diz o seguinte: Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Então Deus olhou ali, né, e percebeu que Adão estava sozinho. Adão estava nomeando ali os animais e cada um tinha o seu par, né? E Deus olhou e falou assim: já sei o que eu vou fazer. Vou tirar a mulher de dentro de Adão e vou colocar ela ao lado dele. E ele vai e tira, Adão dorme, né? Ele tira a costela e faz a mulher de um material mais sensível, um material mais trabalhado, né? Melhor trabalhado. Porque o homem ele fez do pó da terra. O homem ele fez de matéria bruta, por isso a força física, né, que o homem tem. E a mulher ele fez com uma parte do homem já pronto. Por isso as mulheres são muito mais sensíveis, né? As mulheres ela tem uma intuição maior, né? E Deus faz ali, né, a mulher com uma força interior única, uma sensibilidade fora do comum, uma inteligência para gerar vidas. Nós mulheres fomos criadas também para gerar vida, para ser essa parte intermediária, né, entre o mundo que a gente não vê, o mundo espiritual, né, e o mundo físico. Então nós somos esse portal. Quando a gente gera uma vida, quando estamos grávidas, como estamos gestantes, quando estamos gestando uma vida. E Deus nos deu essa inteligência para gerar ali. São 9 meses gerando ali. O Senhor tecendo mesmo esta vida, né, que está sendo gerada em nós todos os dias. E foi esse dom, um dos dons, né, que Deus nos deu, essa inteligência para gerar vidas. Fomos feitas para gerar vidas. Deus usa a nossa vida para gerar vidas. E isso é um privilégio. Isso é maravilhoso. Isso é dizer para Deus assim: Senhor, me usa. Usa-me da maneira mais esplendorosa que o Senhor tem. E a maneira é essa, gerando vidas. Porque Deus, Ele é vida. E Ele usa nós, mulheres, para gerar outras vidas. Fantástico, né? Somos um portal. Este portal que traz um novo ser humano à Terra, né? Um novo ser humano à existência. E isso é maravilhoso. Então, Ele também nos fez cultivar relacionamentos. Um relacionamento, pode perceber, seja um relacionamento na gestação, por exemplo, leva 9 meses, né? Quando você cultiva, é dia após dia. Vai ali um pouquinho, rega um pouquinho, conversa um pouquinho, fala um pouquinho, aduba um pouquinho, assim como uma semente, né? Que você vai cultivando ali para nascer uma planta. Um relacionamento também, seja relacionamento marido e mulher, seja relacionamento de amizades, seja relacionamento na empresa, né? Tudo tem que ser cultivado. É dia após dia, nada acontece da noite para o dia. E Ele nos deu essa capacidade também de cultivar relacionamentos. Por isso que você percebe que quando uma casa ela está em guerra, quando uma casa ela está tem muita contenda, muita briga, é porque a mulher ela está fora do seu propósito, do seu objetivo. A mulher, é claro que isso é com o tempo, né? É com o conhecimento diário. Mas quando a mulher ela está no seu eixo, né, no seu equilíbrio total, né, quando ela está ali totalmente depositada aos pés do Senhor, ela vai trazer equilíbrio para casa, para a sua casa, né?
Perceba que às vezes os filhos chegam agitados da rua ou da casa. E se a mulher ela está tranquila, né? Se a mulher ela está ali, né, com as emoções controladas, né? Ela vai trazer calma também para os filhos. Quando o marido chega, né? Ele está agitado também, ele está, às vezes passou por algum perrengue, e a mulher ela está calma e tranquila, ela também vai trazer essa paz, né? E a paz ali vai reinar. Oh, Dora, mas e o contrário, como que faz, né? A mulher, na verdade, ela precisa de atenção, né? Se ela tiver atenção, as emoções dela já são controladas, né? Agora, existem momentos, sim, né? Que nós estamos fora, né, de nós. Estamos fora de nossas emoções. Mas a gente tem um regulador. E esse regulador é Cristo. Um abraço também já nos regula bem, né? Mas a mulher, ela é o eixo central, né? Primeiro Cristo, claro, e depois a mulher, o eixo central, para que a casa toda ali, ela seja regulada. E isso Deus nos deu estratégia, né? Basta apenas a gente alcançar, pegar e ir em busca disso. É fantástico, né? E aí, isso mostra o cuidado de Deus, né, com a mulher desde sempre, né? Desde sempre o Senhor tem um cuidado especial com a gente, né? Seja a maneira como Ele criou, seja porque nós somos frágeis, né? Muito mais frágeis. Então Ele tem esse cuidado, sim. Eu percebo isso na minha vida. E na vida de mulheres, né, que estão ao meu lado, assim, que a gente acompanha. Então, ao homem ele deu força física, né? Mas a mulher ele deu uma força interior para sustentar toda essa situação aí, né? Esse equilíbrio, né? Para dar equilíbrio, né? À nossa família, para dar equilíbrio por onde a gente passa. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quando a gente está em desequilíbrio, é porque provavelmente a gente está acumulando funções além daquilo que é para a gente carregar. Não adianta. Seja no serviço, seja em casa, seja fora dela, com amizades. Quando a gente está em sobrecarga, não teremos este ponto de equilíbrio para a nossa família. A gente também vai estar estressada. Então a gente precisa buscar, né? Buscar entender, precisa pedir discernimento ao Senhor para que a gente encontre esse equilíbrio quanto antes, para que tudo à nossa volta esteja muito bem regulado, porque isso também faz bem para nós. Quando a gente consegue regular bem a nossa família, a gente também fica bem. Faz sentido? Isso faz sentido para você? Espero que esteja fazendo sentido, porque é através de nós que a gente vai levar o equilíbrio às pessoas, né? Aos homens que está à nossa volta. Irmãos, pais, esposos, filhos. Somos nós que precisamos fazer isso. Se estamos desregulados, é porque não estamos tendo a atenção devida dos nossos homens, né? Como eu disse, pais, filhos, esposos, né? Irmãos. Ou porque a gente também não está se achegando ao Deus, ao nosso papaizinho do céu. Porque é Ele o maior de todos. É Ele que vai nos dar o equilíbrio maior. Amém? Então, Deus vê o sofrimento, né, de mulheres. Né? E aí, eu vou ler lá em Gênesis 21, 17. Vamos procurar aqui. Gênesis 21, 17, que diz o seguinte: Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Essa passagem aqui, Agar foi despedida, né, por Abraão, para ir ao deserto, né, para morar no deserto com seu filho, e ali acaba-se o pão, acaba-se a água, e Agar deixa o menino lá num canto e vai embora. Mas Deus ouve o choro do menino
Mas ele não chama a atenção do menino, ele chama a atenção de Agar. E fala, o que está acontecendo, Agar? Não tenha medo, porque Deus já ouviu o choro do menino. E aí, Agar vai lá, né? O anjo mostra o poço, né, de água, a Agar, e ela vai lá e pega o filho dela. Isso me leva a uma passagem que está em 1 Timóteo 2, 15, que diz o seguinte: entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, né? E não é uma salvação física, apesar de aqui, né, neste versículo aqui, se não fosse o filho de Agar, Agar talvez não teria ouvido a voz do anjo. Mas pode ser, né? Pode ser. Eu me lembro que na época da pandemia eu acabei contraindo o Covid, né? Eu fiquei 2 dias assim bem ruins. E o que me fez levantar, né? Foram eu creio que Deus, né? Em primeiro lugar, claro. Mas as minhas filhas, né? Porque eu sabia que não era só eu, que eu não dependia só de mim mesma, né? Eu precisava alimentar aquelas crianças, então eu reunia as minhas forças que tinha, assim, né, para poder levantar e fazer o alimento ali, mesmo que fosse básico, né, dar banho nelas. Então, nós mulheres, nós seremos salvas de nós mesmos, né, de toda a situação que acontece na nossa vida por causa dos nossos filhos. Então, Timóteo, em 1 Timóteo 2,15 deixa isso bem claro. A mulher, ela será salva, né? Dando à luz a filhos. Porque realmente ser mãe é uma coisa assim surreal. É maravilhosa. É algo que a gente se doa, né? Se doa por completo. E isso realmente faz a gente ser salva de nós mesmos, né? Egoísmo não existe mais. Avareza não existe mais. Aquela coisa de só eu, não existe mais. Mãe que é mãe, ela vai abrir mão de coisas para ela, para doar aos filhos. Então, Deus, ele tem um carinho muito grande por nós, mulheres. Não se esqueça disso, mulher. Você que está agora, nesse momento, passando por dificuldade, passando por situação que você fala assim, Dora, não tem mais como eu continuar. Sempre tem, sempre tem. E Deus que vai dar a você o norte para você continuar a caminhada. Não pare, não pare. O deserto ele vai passar. O anjo está te chamando hoje. O anjo está te chamando hoje. O que está vendo? Fale com o Deus Todo-Poderoso. Ele vai te ouvir e ele vai te tirar desse deserto. Eu tenho certeza disso. E para concluir aqui, eu queria deixar mais um versículo bíblico que está em... Eu não anotei aqui, mas fala de quando Jesus vai ali se encontrar com a mulher samaritana, né, no poço. E a palavra de Deus diz que era necessário que Jesus passasse ali por aquela cidade. E por que era necessário? Era necessário porque tinha uma mulher ali que carecia dele, que carecia de ouvir, né, aquela orientação ali. Era uma mulher que a sociedade não dava nada para ela. Era uma mulher que vivia cheia de pecados. E aquele povo discriminava ela, a ponto de ela não poder ir buscar água no horário mais fresco. Tinha que ir ao meio-dia, no sol, quando não encontraria mais ninguém ali naquele poço. E é interessante que Jesus ele vai naquele lugar, naquela cidade que nenhum judeu queria estar. Mas Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele não vê como nós vemos. Jesus, Deus e o Espírito Santo, ele vê a nossa alma.
Ele vê aquilo que está dentro de nós e aquilo que precisamos colocar para fora. Por isso Deus, ele nos ama tanto, porque sempre que ele se achega a nós, a gente se derrama diante dele. E ele vai trabalhar em nós, se assim deixarmos, né? Não se esqueça, você é joia preciosa do Senhor. Não se esqueça que Deus fez você para você ser a reguladora do seu lar, para você ser um instrumento aonde quer que você vai. Peça sabedoria a Deus, discernimento, entendimento, e Ele vai te dar. E você vai ser usada extremamente por Ele. Louvado seja o teu nome. Que hoje Deus te dê graça, sabedoria e discernimento. E que tudo que chegar em tuas mãos, ainda que esteja bagunçado, você regule, você alinhe e continue. Deus abençoe a sua vida e te dê muita sabedoria. Graças a Deus.